Falar de processo legislativo é falar da atividade típica do poder legislativo. Todo poder, ele exerce atividades típicas e atividades atípicas. Exerce funções típicas e funções atípicas. O legislativo exerce função típica e atípica, o judiciário exerce função típica e atípica, e a mesma coisa com o poder executivo. A função típica do poder legislativo, ou seja, a função para a qual o poder legislativo nasceu, é a função de legislar. A principal atribuição do poder legislativo é legislar, é produzir lei. A elaboração das espécies normativas, ela é a base da divisão dos poderes. Tanto o poder executivo quanto o poder judiciário, eles atuam com base na produção legislativa. O executivo aplicando a lei e o judiciário julgando eventual descumprimento à lei. Então, não é incorreto dizer que o poder legislativo ele é uma espécie de poder central entre os três poderes, porque a atividade dos outros dois poderes ela está vinculada à atuação do poder legislativo. Para que haja a votação de um projeto de lei, é necessária a presença da maioria absoluta dos membros da casa onde estiver ocorrendo a votação. Então, se um projeto de lei estiver sendo votado na Câmara, a votação só ocorrerá se a maioria absoluta dos membros da Câmara estiver presente. Do mesmo modo, acontece no Senado. É exigida a presença da maioria absoluta dos membros dessa casa para que haja a votação do projeto de lei. Tá certo? Isso não é a discussão de qual é o quórum para a aprovação do projeto de lei. A gente está vendo só qual é a presença mínima para que haja votação. Tá certo? E a presença mínima é da maioria absoluta dos membros da respectiva casa. Muito bem. Quando o projeto de lei vai ser votado, é necessária a obtenção de um quórum específico. Cada espécie normativa é aprovada por um quórum específico. Se não houver regra específica acerca do quórum do projeto de lei, ele é aprovado por maioria simples. Então, no silêncio da Constituição, ou no silêncio de regra específica, o projeto de lei é aprovado por maioria simples. Tá certo? Tem que estar presente a maioria absoluta para que haja votação, mas o projeto ele só é aprovado por maioria simples, a não ser que haja um quórum específico de aprovação. Então, por exemplo, o projeto de lei ordinária não possui quórum específico. Ele é aprovado por maioria simples. A mesma coisa com a resolução, com o decreto legislativo, com a medida provisória. Embora essas espécies normativas, essas últimas, tenham um processo legislativo específico, não há previsão de quórum. Não havendo previsão de quórum, aplica-se o quórum geral, que é de maioria simples. Sempre que a gente vai estudar uma espécie normativa, a gente tem que saber o básico primeiro. Para que serve a emenda constitucional? Qual é o objetivo da emenda constitucional? O objetivo da emenda constitucional é alterar a Constituição. O objetivo da emenda é mudar a Constituição. E quando a gente estuda a emenda constitucional, e diz que a emenda é um instrumento para alterar a Constituição, a primeira coisa que nos ocorre é o seguinte: é claro que a emenda pode mudar a Constituição, ela nasceu para isso, mas ela pode mudar toda a Constituição? Ou tem hora que ela não pode mudar a Constituição? Tem pedaços da Constituição que ela não pode mudar? A questão é, existem limites para a emenda constitucional? Sim ou não? E a resposta é, sem dúvida, existem limites à emenda constitucional. Eu vou falar especificamente dos limites positivados no texto da Constituição, dos limites explícitos, explicitados na Constituição. São 3 espécies de limites.
Nós estamos tentando ver aqui quais são os pontos que a emenda não pode alterar na Constituição, ou em que situações que a emenda não pode alterar a Constituição. A primeira espécie de limite são os limites materiais. A primeira espécie de limite são os limites materiais. A segunda espécie de limites são os limites circunstanciais. Limites materiais, limites circunstanciais. E a terceira espécie de limite são os limites procedimentais. Então, a medida provisória é editada pelo Presidente da República. Essa é a primeira característica. Ela é editada pelo Presidente da República. Só o Presidente da República edita a medida provisória. No plano federal, só o Presidente da República edita MP. A questão importante é a seguinte: os estados podem editar a medida provisória? Os governadores de estado podem editar a medida provisória? Em respeito à simetria, se o presidente tem esse poder, o governador também tem? E a resposta é simples também. O governador pode editar a medida provisória desde que a Constituição do Estado permita. Então, nos estados em que existe na Constituição Estadual a previsão de MP, o Estado pode editar MP. Nos estados em que não há previsão de MP, é vedada a edição de MP. Tá claro? Aí a gente tem que ver a Constituição do Estado. Alguns estados adotaram essa possibilidade. O estado de Santa Catarina, por exemplo, adotou a possibilidade da edição do MP. O estado de São Paulo não adotou a possibilidade de edição do MP pelo governador. Depende, então, a adoção de MP pelo governador, depende se a Constituição do Estado prevê esse poder ao governador. Tá certo? É o presidente quem edita a medida provisória. E o governador, desde que a Constituição do Estado tenha previsão expressa nesse sentido. Eu falei que a MP é editada pelo Presidente da República para regulamentar matéria relevante e urgente. O que é o decreto legislativo? O decreto legislativo é a espécie normativa que veicula as competências do Congresso Nacional. Então, para aquelas matérias de competência do Congresso, para os assuntos internos do Congresso, para os assuntos de competência exclusiva do Congresso, o Congresso trata desses assuntos por meio de decreto legislativo. Decreto legislativo é a espécie normativa que veicula as competências do Congresso Nacional. O Congresso fala por decreto legislativo. A gente viu aqui um exemplo de decreto legislativo quando tratou do decreto legislativo que ratifica tratado internacional. Não é? Ele é aprovado pelo Congresso, ele pode ser aprovado pelo Congresso se o Congresso quiser ratificar um tratado internacional. Não os de direitos fundamentais, que agora são ratificados por emenda constitucional. Não exatamente por emenda, mas por um decreto legislativo que se submete ao rito da emenda. É uma forma meio anômala. Tá certo? Basicamente é isso. O decreto legislativo veicula competências do Congresso Nacional. A resolução é a espécie normativa que veicula competência do Congresso, da Câmara ou do Senado. A resolução é a espécie normativa que veicula competência do Congresso, da Câmara ou do Senado. Então, a Câmara, o Senado e, excepcionalmente, o Congresso, eles falam por resolução. O instrumento normativo típico para as competências de cada casa é a resolução. A matéria da resolução é residual. Então, aquilo que não foi definido como matéria de decreto legislativo, o Congresso se utiliza da resolução. E Câmara e Senado tipicamente se utilizam da resolução. Também não tem sanção ou veto. Como são assuntos internos do Parlamento, não há sanção ou veto. E é promulgada a resolução pelo presidente da Casa que a expediu. Então, se for uma resolução da Câmara, promulgada pelo presidente da Câmara. Se for uma resolução do Senado, é promulgada pelo presidente do Senado.